falar sobre química entre personagens, eu comecei a assistir esse drama na Netflix, Amor e Batatas, que o nome já não é muito convidativo, convenhamos, mas faz sentido que esse seja o nome, considerando um pouquinho ali sobre a história, do que se trata, enfim, aonde que entra a batata nessa história. Mas eu assisti os primeiros episódios que saíram, essa semana já saiu mais episódio e mais alguns episódios e eu fui assistir. E eu não consigo continuar assistindo esse drama, por mais que eu goste muito do ator protagonista ali da trama. O que acontece? Eu não consigo ver absolutamente nenhuma química entre os dois atores protagonistas. Nenhuma. E isso pra mim é muito difícil, porque quando eu estou assistindo principalmente uma comédia romântica, que o romance ele é peça fundamental ali na trama, eu preciso me sentir conectada com esses dois protagonistas e sentir que ali realmente existe pelo menos um pingo de energia, de eletricidade para fazer com que eu queira ver esses dois juntos. E aí eu compartilhei esse meu ponto de vista lá no Threads. Eu brinquei falando que os dois têm a química de uma sola de sapato. E algumas pessoas concordaram comigo que realmente não estão conseguindo se conectar com a trama, porque de fato não conseguem ver uma química entre eles. Outras pessoas vieram justificar por que o casal não tem química. Alguns justificaram que é porque o ator não é muito bom em romance, mas eu já vi ele em romance, ele é bom sim. Outros já vieram explicar que na verdade é culpa da atriz, que não é uma boa atriz. Outros vieram dizer que, na verdade, essa química ainda não existe, mas existirá porque os personagens ainda não estão apaixonados um pelo outro e é por isso que a gente não está enxergando essa química. Só que quando eu falo de química, eu não estou falando de atuação. Eu estou me referindo a uma energia que existe até mesmo nos bastidores. É uma coisa que não depende dos atores para fazer acontecer. É óbvio que se você tem um casal de atores muito bons nas mãos, assim, para poder interpretar dois personagens, eles podem fazer um casal funcionar, mesmo que entre eles não exista nenhuma fagulha, nenhuma química. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Mas quando eu digo de química, é algo natural, é algo que já existe. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado falar sobre atores que foram contratados para contracenar juntos imediatamente no segundo que pisaram no teste. Simplesmente porque os diretores já sentiram ali mesmo a energia, ou seja, eles sequer atuaram, eles apenas estavam no mesmo ambiente e já foi possível sentir que eles tinham uma energia em conjunto que fazia com que eles funcionassem juntos. E é muito interessante, isso aconteceu com a Kristen Stewart e com o Robert Pattinson. Eu não lembro quem já tinha sido escalado, se era a Kristen que já tinha sido escalada e aí chamaram o Robert pro teste, ou se foi o contrário, mas isso aconteceu com os dois. No momento que os dois estavam no mesmo ambiente, a química já existiu e ali a diretora já bateu o martelo e falou: é isso que eu quero para esse casal. Então, a gente tem histórias dentro de tramas onde os atores se odiavam nos bastidores, mas o casal em tela funcionava muito bem. Um deles é Dirty Dancing, que a gente tem o casal que até hoje, se você vê a cena do filme, se você vê os dois dançando juntos, o seu estômago enche de borboletas e você fala: meu Deus do céu, que casal incrível! Pois é, eles não se suportavam nos bastidores. Ou, por exemplo, o casal daquele filme Diário de uma Paixão, era esse o nome? Deixa eu conferir. Exatamente, Diário de uma Paixão. Esses dois, eles gritavam nos bastidores. Você sabe o que é brigar, de gritar porque eles se odiavam? Depois parece que até eles ficaram juntos. Mas é isso, sabe? É essa energia, independente do sentimento que existe entre os atores nos bastidores, é uma energia que não é possível de ser criada em cena. É um negócio que existe ou que não existe. E aí a gente tem intensidades dessa química, né? Nós temos a atriz, por exemplo, a Park Bo-yoon, que é uma das minhas atrizes favoritas, inclusive no mundo dos doramas, que ela sozinha, ela já tem uma química com as pessoas com a qual ela costuma trabalhar. Então, quando ela tá em cena, eu sempre falo, se tem ela no dorama,
eu vou assistir tranquilamente porque eu sei que vai ser um drama incrível, que vai ser uma história muito boa e eu confio muito nela, na atuação que ela vai entregar. Então, você percebe que ela já é uma atriz sensacional. Eu acho que qualquer pessoa que já tenha assistido qualquer trabalho dela vai concordar comigo quando eu digo que ela é uma atriz excepcional. Mas a gente tem vários pares românticos que a atriz já teve na sua carreira, e eu vou citar 3 aqui, porque são 3 exemplos de química que são temperaturas entre 2 atores que faz a diferença no produto final. Vamos começar com o óbvio, né? A química entre ela e o Hyun-sik lá em Strong Woman. Até hoje, se você fala dessa mulher, todo mundo só fala desse casal, porque a química dos dois ultrapassava barreiras, saía da tela, era uma coisa muito natural. Tanto que na vida real a gente torcia para que os dois pudessem ter um romance na vida real, né? E a gente depois descobre que ele de fato teve um crush nela enquanto eles estavam gravando, enfim. Mas você percebe que era algo natural, não é algo que eles criaram pro personagem dos dois, é algo que existia entre os dois. E esse é um tipo de química, né? O tipo de química que a gente torce para que esse casal faça outros trabalhos juntos, para que a gente veja eles na vida real juntos, porque é um negócio que faz sentido. Você olha pro casal e você fala, nasceu um pro outro. Esse é o tipo de química que não dá para esperar que todo romance seja assim, porque afinal de contas seria até injusto, né, com os atores, porque a gente espera que exista uma química, mas não necessariamente que seja nesse nível. Às vezes acontece, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui na vida real funciona, porque eles nasceram para ficar juntos. O Lee Jung-suk, ele passou por isso também em W, Dois Mundos. Ele contracena com uma atriz que na vida real todo mundo torcia muito para que eles virassem de fato um casal. Tanto que quando saiu, né, o relacionamento dele com a Yu, muita gente ficou tipo, ah, poxa vida, eu queria ele com a fulana. Porque realmente era uma química muito forte, muito natural entre eles. Segundo casal da nossa queridíssima Park Bo-yoon, foi o casal que ela fez em Desgraça ao Seu Dispor com o Seo In-guk, que é o meu drama da vida favorito. É simplesmente o meu drama favorito da vida inteira. Nunca na história da Coreia eu conheci outro drama que me fizesse gostar tanto quanto Desgraça ao Seu Dispor. Quem me acompanha aqui sabe. Mas a química que existe entre ela e o ator não é a química que quebra a fronteira da história. A gente acredita naquele relacionamento dos dois, essa faísca, essa eletricidade existe entre eles desde o primeiro momento, e isso é importante para um outro tópico que a gente vai falar sobre esse assunto de química, que é quando os dois se esbarram pela primeira vez no hospital. Ali, naquele esbarrou, ali a gente já sente uma fagulhazinha saindo, que vai ficando cada vez mais intensa conforme a história vai acontecendo, mas é uma química contida na história, né? A gente não vê tanto as pessoas shippando ela com o Seo In-guk da vida real, mas é a química necessária para a trama, para fazer a história acontecer. É essencial que esse tipo de química exista, porque ali é a hora que desde o primeiro minuto você fala, esse é meu casal. Independente da história que virá a seguir, você desde o início compra que aquele é o seu casal. Porque quando eles estão em cena, quando a gente tem os dois juntos no mesmo ambiente, existe uma energia diferente que faz a gente olhar e falar, ah, que delícia! E aí a gente vai pro último casal que eu trouxe de exemplo, que é o trabalho mais recente dela, que foi Um Amor de Cinema. Ali ela contracena com o Woo-shik, espero estar pronunciando corretamente o nome, e nós temos um casal decente, é um casal decente, inclusive já falei sobre Um Amor de Cinema aqui, gostei muito desse drama, mas é um casal decente. Ele não é um casal que ultrapassa a barreira, não é um casal que gera borboletas no seu estômago, mas é um casal que é o suficiente para você acreditar, é um casal, ok. Eles acontecem, é bonitinho, funciona, só que isso faz com que várias pessoas não consigam se conectar. Eu recebi vários comentários de pessoas falando, eu não senti química entre os dois. Porque, de fato, existe a química, o casal funciona, mas é uma química muito leve, é uma química muito natural. É um negócio quase como
vida real, assim, um encontro de amigos na vida real. Sabe aquele relacionamento que você provavelmente já teve ou já viu, onde o casal é ok, mas você não sente aquela paixão avassaladora, aquela coisa fenomenal? É tipo isso, é um casal ok. Funciona pra trama, porque os dois são excelentes atores, ela é incrível atuando, é impossível não gostar de algo que essa mulher faça, mas falta aquela eletricidade que faz com que você pense, poxa, que sensacional. Mas ainda existe a química o suficiente para fazer com que a história aconteça e você chegue até o final. Mas não é um casal marcante. Não é um casal que você vai lembrar pro resto da sua vida, que você vai usar como referência. Ele é um casal que funciona, entrega o que precisa. Quando eu falo que o casal de Amor e Batatas é sem química, é porque não tem esse básico. Não existe eletricidade nenhuma quando os dois olham um no olho do outro, quando os dois encostam uma parte do corpo um no outro. E isso, pra mim, é o básico que tem que existir. E aí, um outro argumento que eu vi é que não houve desenvolvimento ainda na história dos personagens e o protagonista ainda não se apaixonou pela mocinha, por isso que a gente não teve essa química. E eu gosto sempre de trazer como exemplo um dos meus filmes favoritos da vida, uma das minhas histórias favoritas da vida, onde o protagonista, o interesse romântico da protagonista, ele, na verdade os dois, né, tanto ela quanto ele, eles não se suportam desde o início. Eles não se suportam. E no começo não existe motivo para haver esse embate entre eles. Eles sequer se conhecem. Eles nem sabem nada sobre a vida um do outro. Ele nem sabia que ela existia até 2 minutos atrás. E ela sabia da existência dele porque ela já tinha escutado falar o nome dele. Mas, tirando isso, eles nem sabiam da existência um do outro. Mas no primeiro minuto que nós temos a cena dele entrando no baile e olhando para ela, você sente com todo o seu ser, numa troca de olhar entre dois personagens que sequer se conhecem, a eletricidade que fala, existe química entre esse casal. Obviamente estou falando de Mr. Darcy e Elizabeth Bennet em Orgulho e Preconceito. Então é isso que eu digo pra você. O tipo de química que eu falo que falta em Amor e Batatas, pelo menos na minha opinião, é essa química que é independente da atuação dos atores. Óbvio, você ainda precisa de bons atores, mesmo que exista química entre os personagens. Para uma história ser bem feita, a atuação desses atores vai contar muito e até nas entrelinhas, como é o caso de Orgulho e Preconceito, a atuação vai contar muito, não dá pra confiar só na química. Mas sem essa química entre esses dois atores, talvez essa olhada básica do Darcy pra Elizabeth não teria essa eletricidade percorrendo entre um olhar e outro. Gente, é básico, é sutil, é coisa de segundos. Então, quando eu falo pra você que não é uma questão da atuação do ator, não é uma questão da atriz, não é uma questão se o personagem já desenvolveu sentimentos ou não, é isso que eu tô te dizendo, é uma coisa natural, entende? Eu não sei como explicar de outra forma pra vocês, mas é uma situação extremamente natural. Eu acho que uma história que funciona muito bem, essa crescente da química, que no começo você olha e você fala, que interessante isso daqui, e aí no desenrolar da trama, mesmo que os personagens passem por coisas terríveis, ainda assim existe uma coisinha ali que conecta eles, que é essa química, é a Jogos Vorazes, a Katniss Everdeen e o Peeta. A gente tem um outro interesse romântico por parte dela, mas ali não rola uma faísca, e é ótimo que não role, porque não é pra ser o casal da história. Mas entre ela e o Peeta, desde o primeiro momento, desde o primeiro olhar, quando eles vão pela primeira vez ali nos Jogos Vorazes, um tá pensando em matar o outro. E ali naquele momento, da parte da Katniss, principalmente, que não tem sentimento nenhum por ele, você já consegue sentir alguma coisa saindo dela em direção ao ator. Então é isso que eu falo. A química que eu tô falando é algo que vai além do trabalho individual de cada ator. Obviamente, tem muito ator aí que já tem uma química natural. A Park Bo-young é uma dessas atrizes, eu acho que ela tem uma química natural, deve ser muito fácil trabalhar com ela, porque ela já tem essa entrega natural. Alguns atores fazem isso com muito mais tranquilidade, mas a química ela depende de dois para funcionar.
não tem como ela funcionar sozinha. Um dos meus atores favoritos, Lee Jong-suk, que citei inclusive em W, Dois Mundos, outro que eu amo muito com ele é Romances A Bonus Book. Pra mim é um dos meus dramas favoritos da vida. É um drama de um relacionamento entre uma mulher mais velha, um cara mais novo, que são melhores amigos e ela ainda tá super insegura e etc. E ali naquela história a gente tem química desde o início, até mesmo quando ela só olhava pra ele como o melhor amigo. E a gente tem um outro drama com ele, que inclusive eu acho que eu já fiz um vídeo no TikTok falando sobre isso, que ele não tem química nenhuma com a pessoa que faz o romance com ele. Nenhuma! Eu não sei como eu cheguei até o final daquela história. Esses dois não tinha química nenhuma, foi triste de acompanhar. Ele tinha química com outra atriz na trama, que inclusive torci muito para que a história revirasse e fizesse os dois ficar juntos no final, mas não foi o que aconteceu, mas não existia nada ali, nada, era seco. E olha que eu amo Lee Jong-suk, meu ator favorito da Coreia. Então, assim, é esse tipo de química que eu estou falando, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse drama? Vocês estão assistindo? Vocês acham que o casal tem química? Pra você está funcionando? Conta pra mim aqui nos comentários, eu tô muito curiosa pra saber a sua opinião.